Olá, irmã Ana, com você. Amém? Nós sempre estamos falando sobre saúde. Nós levar uma vida saudável, uma vida de saúde. Prevenção, né? Porque já ouviram é melhor prevenir do que remediar. Tem algumas coisas que nós podemos nos prevenir das coisas más que vêm. Nós sabemos como fazer. E a palavra de Deus nos ensina maravilhosamente tanta coisa que nós aprendemos com a Bíblia, com a palavra de Deus. Uma das coisas que nós devemos procurar fazer é renovar a nossa mente. Às vezes a nossa mente está tão cheia de coisas, muita coisa que a gente escuta. De criança a gente escuta aquelas coisas da nossa mente e fica ali, a gente pensa que nem está lá, mas quando alguma coisinha a gente, eu escutava isso, tanto minha mãe e meu pai dizia isso, já ouviram isso? Eu mesmo lá em casa, a gente quando foi se lembra de coisas que meu pai dizia, minha mãe escuta, a gente se lembra, e muitos anos, viu? E veja aqui, no livro de Romanos, no capítulo 12, e o versículo 2, diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem muitas coisas dentro de nós que a gente vamos tirando. Então, mas como é que eu tiro? Pronto, chegou. A Bíblia ensina tudo, como é que a gente tira essas coisas que ficam perturbando dentro de nós e a gente não consegue assimilar uma coisa boa, porque está cheia de coisa negativa. Quando está muito cheia, a gente tem que esvaziar ali para colocar as coisas que Deus quer, que Deus se agrada dentro de nós. Então são o quê? O que é tanta coisa? Palavras erradas que nos ensinaram. Não foi ensinaram por ruindade não, porque eles achavam que era assim mesmo. Aí passaram para nós e ficou gravado. Nossa mente é um computador, sabia? E tem coisas que faz tantos anos e a gente não se lembra. Oxe, tem assim. Oxe, pra mim, eu estou me lembrando como que se fosse hoje. Já viram isso? Uma mente boa, né? Então vamos aproveitar essa mente e colocar coisas boas da palavra de Deus, não é? Então, às vezes tem pessoas que falam coisas assim que não deve ser, coisas negativas, que a pessoa fica com aquilo ali guardado dentro de si. E aquilo ali nos prejudica bastante. Tem muitas pessoas que dizem, olha, que Deus castiga, que Deus pesa a mão, coloca no leito da dor. Nosso Deus é muito bom. Quando alguém, é Deus que está colocando. Se Deus vai colocar, e como é que a gente vai orar se foi Deus? Quem vai lutar contra Deus? Porque não foi Deus não. Deus não coloca ninguém no leito. Mas foi ensinamentos errados que nós aprendemos. Nosso Deus é um Pai bom, amoroso. Sabe o que ele disse? Se vós sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial. Vocês estão vendo? Então ele souber o que é bom para os seus filhos. Tem muitas partes na Bíblia que diz: quem é o pai que o filho pede peixe e vai lhe dar uma pedra? Então, se ele ensina isso, então ele é o maioral. Ele sabe muito mais do que nós, que ele já é o nosso pai. Então ele está nos ensinando. Eu tenho uma amiga que ela vivia com a mente tão cheia de coisa que não prestava. Assim, que ela não era nada na vida, que era germe, e que era pó, e era um micróbio, e não merecia nada, e ela só merecia sofrer. E achava que também todo mundo era sofrendo. E que não adiantava, que era para viver em aflição por toda a vida. Que ela tinha que ser muito pobre, para poder entrar no céu um dia, ela tinha que não ter nada na vida, para ser bem pobre, senão não entrava, para ser humilde. Enquanto que ela mesma vivia lutando, botar os filhos em colégio para estudar, para se formar, para ser um médico, um engenheiro. E ela, porque queria para você ser alguém na vida, meu filho. Você não pode viver como sua mãe está vivendo, não, você vai ter. E ela estava botando o filho no caminho errado. Como era isso? Pensa, a confusão era grande. Aí quando ela começou a ver a bondade de Deus, como Deus é bom, que Ele só quer o melhor para nós, mas para ela tirar isso, quando ela já imaginava de sair daquela situação, uma situação melhor, disse, então, aí eu vou deixar de ser humilde,
Então, a mente trabalhando nela. Aí, ela, para poder sair, para poder ela curar essa mente dela, ela ficava com dias e dias dizendo direto: eu sou filha de Deus. Eu sou filha de Deus. Porque ela viu os filhos de Deus, como é que Deus trata seus filhos. E ela, daquele jeito, achava que estava certo. E começou dizendo, e depois ela se libertou. É por isso que é tão importante a confissão da palavra. Não é para dizer muito, não. É para ficar dentro da gente. Porque nós, quando éramos pequenos, na casa dos nossos pais, às vezes até a religião mesmo, a gente escuta muito. A gente nem se dá conta de quantas vezes escutamos aquilo. Então, aí, por isso que fica dentro da gente. Já viram assim? Às vezes, hoje em dia, tem muita gente que rouba, porque sempre queria pedir dinheiro ao pai. Pai, me dê tantos. Eu não estou roubando, não. Só que eu estou roubando, né? Já viram isso? Tem gente. Aí o menino imagina o quê? Se roubar, tem dinheiro. Tá vendo como a gente tem que ter muito cuidado com o que fala? Aí o menino ficava com aquela... Porque ela disse: eu vivo trabalhando duro, pesado. Só que eu estou roubando para ter dinheiro para te dar toda hora que tu pede. Aí ele imagina o quê? Ah, se ele roubasse, ele tinha. Não é isso? Tá vendo como coisas que a gente fala que nem sabe que tá... É um prejuízo tremendo nas nossas vidas. Então é por isso que nós devemos... Hoje a gente cuida dos nossos filhos. Bons colégios. Para quê? Para que ele não fique naquela vida de dificuldade, de pobreza, de miséria. Que ensinaram que aquilo era bênção. Não, é bênção nada. Para mim não é não. Bênção é eu chegar na minha casa, ter as coisas direitinho, chega um amigo, ter um almoço para oferecer, ter um lanche, isso é que é bênção. Mas dizer que bênção é não ter nada dentro de casa para poder ir para o céu, não, o céu é uma riqueza tão grande, as ruas do céu é de ouro, ouro, cristal, Deus é muito bom e muito rico, entendeu? Aí, olha, eu estava lendo aqui nesse livro de Rick Renner. Esse irmão, esse pastor, é pastor na Rússia. É um irmão muito sábio e de muita fé. Né? Ele tem muita fé. A fé é tão grande que ele abriu uma igreja na Rússia. A Rússia é um país muito fechado e é uma igreja maravilhosa. Ele é o pastor lá. Ele já esteve aqui em Campina Grande. Eu admiro demais esse homem. Muita sabedoria. Esse livro é dele, é Pedras Preciosas. É um devocional. É um ano para ler esse livro, porque todo dia é por dia, né? Todo dia a gente tem aquela data e nós vamos lendo e aprendendo. E é e eu vejo, pronto, a humildade dele. Todos nós sabemos que ele é um homem muito sábio, muito culto. Ele escreve muitos livros, mas só que ele também passou por tem hora que passa uma dificuldade que parece que a gente não sabe de nada naquele momento. Então foi assim, ele contando aqui no livro dele, que muitos anos atrás ele estava construindo uma enorme instalação para a igreja na República Letônia. E lá, o governo, as coisas, tem a data de terminar o que você começa a construir. Mas o dinheiro não estava sendo suficiente para chegar naquela data que o governo tinha que... Se chegasse naquela data, não tivesse pronto, ele perdeu o que tinha feito. Simples assim, né? E ele começou a se preocupar. Começou a se preocupar porque tinha gasto muito e ainda faltava muito. Aí a preocupação chegou. Eita, esse homem nem dormia de noite, virava para o lado da cama assim, meu Deus, o que é que eu faço? Aí começa, acho que eu vou perder tudo que eu empreguei ali, meu Deus, as ofertas dos irmãos e tal, porque agora que precisa mesmo, e lá é lei, tem que terminar. Ai, que ele passou noites e noites sem poder dormir, preocupado. Agora a benção que a esposa dele, bem tranquila. Oh, meu filho, não se preocupe não. Descanse no Senhor. Lance sobre Jesus as nossas dificuldades, ansiedades. Ele ficava irritado, porque a pessoa que está angustiada quer achar uma parede para ficar os dois, né? Ali, moendo. E ela era do outro lado, ela era o lado da paz, de ajudá-lo, mas ele estava tão preocupado, tão angustiado, que ele não estava nem, ele ficava calado, mas ficava com muita raiva. Mas de tanto que ela disse, aí uma noite ele ficou andando no corredor para lá, está aqui essa história que eu li, achei muito boa para passar para nós.
peguei muita coisa para mim e estou passando para vocês. O segredo estou destrinchando. Aí uma noite ele preocupado. Aí foi lá no Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6, que diz, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele disse que leu muito esse versículo. Lançar sobre Deus essas ansiedades, porque... Mas ele já tinha olhado para todo lado, tinha se preocupado essas noites todas. Aí, como diz, eu vou arriscar. Aí foi lançar. Aí ele viu, quando ele lançou sobre Jesus, Senhor, eu entrego a Ti. Tudo essas coisas, eu vou jogar, a minha lançar é como jogar, né? Você tem cuidado de mim. Tem cuidado de mim, eu vou lançar sobre você. E você vai... A tua palavra diz que você cuida de mim, pois Senhor, aqui está. Toma esse pacote. Pá, passou. Aí depois foi uma paz tão grande que ele sentiu. Aquele descanso chegou. Descanso que a esposa já estava sentindo, ó, e ele passando de graça aquelas coisas. Aí ele viu, ele começou a meditar e viu que, aí ele escreveu até aqui: nós não fomos projetados para levar a carga de preocupação, inquietação e ansiedade. Essa carga é simplesmente demasiada para o corpo humano e o sistema nervoso central tolerar. Nós podemos ser capazes de aguentá-la pouco tempo, mas por fim o corpo físico e a mente começarão a entrar em colapso sob esse tipo de pressão perpétua. De fato, foi medicamente comprovado que a principal fonte de enfermidade no Ocidente é o estresse e a pressão. O homem simplesmente não foi formado para carregar pressões, tensões, ansiedades, preocupações. Esse é o motivo pelo qual o seu corpo é destruído quando sofre essas influências negativas durante um tempo prolongado. Então, às vezes, nós passamos por coisa pouca, né? Aí passou, eita menina, eu me preocupei tanto ontem, sei lá, mas passou. Mas aquilo contínuo, nosso corpo não suporta. Por isso que Jesus veio logo na frente, Jesus é adiantado, ele disse logo: lance sobre mim, lance sobre os meus ombros, as minhas costas eu levo por você. E muitas vezes a gente parece que não está acreditando na palavra de Deus, tem que ler bastante. E ele fez isso, ficou lendo, até que aquilo ali entrou nele. Quando ele lançou, veio o descanso, veio a paz. Jesus disse assim: lance sobre as minhas costas, permita que eu leve por você. É como ele está dizendo isso. Está aperreado, está preocupado. Sabe para que isso? Para você não adoecer. Veio o estresse, é um estresse. Você não sabe, entrega esse estresse para Jesus. Entendeu? Então, pela fé, ele lançou aquelas preocupações financeiras nas costas de Jesus. A preocupação era dinheiro, que ele tinha que ter dinheiro para terminar. E não tinha. Quando ele entregou para o Senhor, o dinheiro veio. E veio tudo. Ele terminou em paz e com saúde. E foi escrever o livro. E hoje está passando para mim e eu estou passando para vocês. Amém?